planejando atos premeditados de bondade para com sua esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 9 de outubro. Marido, absolutamente ninguém em sua vida é mais precioso ou importante para você do que a sua esposa. Algum dia, quando você for idoso e seus filhos tiverem formado suas próprias famílias e se mudado para outra cidade ou outro estado, ou quando seus amigos ficarem idosos e morrerem, sua esposa é quem ainda estará ao seu lado. Ela começou com você, permaneceu com você e estará com você ao longo de muitos anos ainda vindouros. E no final de sua vida, ela é quem ainda estará ao seu lado. De todos os relacionamentos que você tem nesta vida, nenhum se compara em importância ao seu relacionamento com a sua esposa. Foi exatamente por isso que o apóstolo Pedro escreveu aos maridos em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Pedro havia sido casado durante muitos anos quando escreveu esse versículo. Ele teve um casamento diante do Senhor, que foi exemplo para a igreja primitiva. Por isso, tinha embasamento para falar sobre casamento. Ele havia sido um bom marido. Pedro sabia o que Deus espera dos maridos e, portanto, falou enfaticamente aos maridos sobre como eles deveriam tratar as suas esposas. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro ordenou que os maridos tivessem consideração para com as esposas. O que isso significa? A palavra grega para tivessem é aponemo. Significa atribuir, designar, alocar ou dar algo a alguém intencionalmente. Ela se refere a uma decisão calculada de demonstrar atenção, percepção ou consideração por outra pessoa. Nesse caso, refere-se a um homem demonstrando propositalmente atenção e consideração por sua esposa. O uso da palavra grega aponemo, dar, por Pedro sugere firmemente que a atenção, percepção e consideração do marido não ocorrem acidentalmente. Em vez disso, essa palavra retrata um ato intencional e premeditado do marido para demonstrar intencionalmente consideração por sua esposa. A palavra consideração provém da palavra grega timau, que transmite a ideia de algo tão valioso que é considerado precioso, valorizado, apreciado, inestimável e muito caro. Pedro usa a palavra nesse versículo para falar de um marido que valoriza muito sua esposa, honrando-a, tratando-a graciosamente, estimando-a, lidando com ela respeitosamente e considerando-a como um tesouro valioso que lhe é muito precioso. Ao continuar exortando os maridos a tratarem suas esposas com especial cuidado, Pedro faz uma afirmação que infelizmente, é quase sempre mal entendida. Ele diz que os maridos devem ter consideração pela esposa como parte mais frágil. A frase mais frágil não significa inferior ou abaixo do padrão. É a palavra grega asthenes, que na verdade transmite a ideia de algo frágil e de grande valor, como um belo e inestimável vaso de porcelana pintado à mão, que precisa ser tratado com supremo cuidado. Além disso,
A palavra parte provém do grego iskeus, que apresenta a ideia de um vaso ou um tesouro tão raro e valioso que deve ser estimado, apreciado, altamente valorizado e manuseado com especial cuidado. Infelizmente, muitos homens tratam suas esposas como um balde que deve ser jogado sob a pia da cozinha ou usado no celeiro para ordenhar as vacas. Não compreendem que seu relacionamento com a esposa é o relacionamento mais precioso que existe na vida deles. Em função de uma esposa ser tão vital para a vida do marido, ele deve tratá-la como alguém importante. Ela deve receber um lugar de alta honra em sua vida, como se fosse um vaso frágil e de valor inestimável. Ela merece um lugar de distinção e deve saber, sem sombra de dúvida, que seu marido a considera preciosa, valiosa e especial em sua vida. Marido, quero lhe dar algumas sugestões práticas para você expressar apreço por sua esposa. Estas 10 sugestões podem parecer muito simples, mas constituem as atitudes que comunicam à sua esposa o quanto ela é valiosa para você. Ao analisar essas 10 sugestões, você verá que são pequenos atos de bondade que quase não requerem esforço, mas sua esposa vai apreciá-los profundamente. Certamente, esses atos de amor e consideração representam o mínimo que você pode fazer por uma esposa que você espera que o siga fielmente ao longo de toda a vida. Portanto, a seguir, preste muita atenção às 10 sugestões fáceis de seguir. 1. Quando você e sua esposa se aproximarem de uma porta, abra-a para ela e deixe-a passar pela porta primeiro. Se você passar pela porta primeiro e deixá-la bater no rosto de sua esposa enquanto ela segue atrás de você, dará a ela a impressão de ter pouco valor para você. Por isso, pare de pensar apenas em si mesmo e seja um cavalheiro. Segure a porta aberta para a sua esposa. 2. Quando sua mulher subir ou descer escadas ou entrar ou sair do carro, demonstre suficiente consideração por ela, estendendo-lhe a mão, conduzindo-a pela mão e ajudando-a. Esse pequeno toque carinhoso transmite que você quer tratá-la com cuidado. Isso a faz se sentir muito especial. 3. Em vez de gastar todo o dinheiro extra consigo mesmo, sua viagem de pesca ou seus prazeres pessoais, por que não sacrificar alguns de seus desejos e dar à sua esposa esse dinheiro extra para que ela faça algo para ela mesma? Quando você lhe dá um cheque ou dinheiro e lhe diz para comprar algo para si mesma, isso provavelmente vai chocá-la. Porém, quando ela perceber que você está sacrificando seus próprios desejos para abençoá-la, isso enviará um sinal gigantesco de que você a ama e deseja abençoá-la. 4. Diga frequentemente à sua esposa como você a considera bonita. Isso faz com que ela se sinta querida. Ela se empenha em ficar bonita para você e é simplesmente justo que você reconheça quando ela está bonita. 5. Fale honrosamente de sua esposa diante de seus filhos. Se você a tratar com honra, seus filhos também vão tratá-la com honra. Se você tem filhos, também está lhes dando um bom exemplo de como deverão honrar suas futuras esposas. 6. Leve sua esposa para jantar e deixe-a falar, falar e falar. A única coisa que ela quer mais do que qualquer outra coisa é tempo com você. Dar a ela um tempo totalmente sem distração a faz saber que você quer estar com ela. A propósito, nesses momentos especiais reservados à sua esposa, seria uma boa ideia deixar o celular em casa. 7. Quando você estiver no trabalho, lembre-se de pegar o telefone para ligar para ela durante o dia.
apenas para que ela saiba que você está pensando nela. Dar uma ligadinha não demora muito, mas esse momento de consideração significa muito para ela, porque transmite o quanto você a valoriza. Se você tende a se esquecer de ligar para sua esposa durante o dia de trabalho, escreva um bilhete. 8. Crie em sua agenda tempo para ficar somente com a sua esposa. Isso transmite que ela é uma alta prioridade em sua vida. Se você sempre tem tempo para estar com todos os demais, mas nunca dedica tempo a ela, está lhe enviando a mensagem de que ela é a menor prioridade de sua vida. Coloque-se no lugar dela e você perceberá que se ela tivesse tempo para todos, exceto você, provavelmente isso faria você se sentir muito insignificante também. Por isso, reserve tempo para sua esposa e ela se sentirá valorizada por você. 9. Os homens não gostam de escrever bilhetes, mas as mulheres gostam de recebê-los. Por isso, reserve de vez em quando alguns minutos para escrever um pequeno bilhete ou cartão e deixe sua esposa encontrá-lo. Quanto tempo e esforço lhe custa pegar uma caneta e um pedaço de papel e escrever 2 ou 3 frases de agradecimento à sua esposa? É um pequeno investimento de tempo e criatividade que diz muito a ela sobre o seu amor. 10. Lembre-se sempre de datas especiais, como o aniversário de sua esposa ou de casamento. Os homens tendem a esquecer essas coisas, mas são lembranças especiais para uma esposa e significa muito para ela esses momentos serem comemorados com o marido. Além disso, não se esqueça de comprar um presente para essas ocasiões. Afinal, você não ficaria chocado e decepcionado se ela se esquecesse do seu aniversário? Agora, deixe-me dar um passo além e sugerir 10 coisas que um marido nunca deve fazer à sua esposa. Se você fizer qualquer uma dessas 10 coisas, estará enviando um sinal errado à sua esposa, porque nenhuma dessas atitudes fará com que ela se sinta amada e valorizada por você. De fato, terão o efeito oposto. Marido, ouça com atenção. 1. Nunca desmereça sua esposa diante dos outros. Ela não se casou com você para ser o alvo de suas piadas. Mesmo que ela sorria e dê risada, tentando esquivar-se dos seus golpes verbais, esse tipo de comportamento de sua parte é profundamente doloroso para ela. Ela precisa de sua honra, não do seu sarcasmo. Se houver um conflito entre vocês, espere até chegar em casa, onde vocês poderão falar sobre ele em particular, mas nunca faça piada dela ou a desmereça diante dos outros. Certamente, você não desejaria que ela fizesse isso a você. 2. Nunca aponte as fraquezas de sua esposa diante dos outros. Os maridos fazem isso frequentemente, sem perceber como são desrespeitosos com suas esposas. Falar em público sobre as fraquezas de sua esposa irá envergonhá-la. E preciso perguntar de novo: você quer que ela aponte todas as suas falhas diante de outras pessoas? Você preferiria que ela lhe falasse em particular sobre esses assuntos, então lhe mostre a mesma cortesia. 3. Nunca diga à sua esposa que não há dinheiro suficiente no orçamento para ela comprar uma roupa nova. E em seguida demonstre o oposto, gastando muito dinheiro com você mesmo, sua viagem de pesca, seus hobbies e etc. Quando ela o vê fazendo isso, recebe a mensagem de que você ama a si mesmo mais do que a ela. Você quer que a sua esposa o perceba como um indivíduo egoísta, mais apaixonado por si mesmo do que preocupado em abençoá-la? 4. Nunca diga à sua esposa que não tem tempo para ela. Mesmo que sua agenda esteja lotada, procure tempo para estar com ela.
Ela se casou com você porque o ama e quer estar com você. Quando você constantemente arruma tempo para todos em sua vida, exceto para sua esposa, está cometendo um grande erro. Se necessário, cancele algo em sua agenda para poder dar atenção a esse relacionamento, que é o mais importante de sua vida. 5. Nunca ande na frente de sua esposa. Os maridos são notórios por andar na frente de suas esposas e elas detestam isso. Geralmente, os homens agem como se estivessem correndo quando estão andando, e com isso deixam suas esposas andando 1,5 metro a 5 metros atrás deles. Ora, entendo que você possa pensar que sua esposa anda devagar demais, mas de que adianta correr na frente dela se depois você tiver de parar, virar-se e esperá-la alcançá-lo? Demora o mesmo tempo para chegar ao seu destino. Quer você caminhe ao lado de sua esposa ou caminhe na sua frente e depois espere por ela. Por isso, dê a mão à sua esposa e discipline-se a andar ao lado dela. Você vai chocá-la fazendo isso. 6. Nunca compare sua esposa a outra mulher. Ela quer ser a única mulher de sua vida. Por isso, compará-la a outras mulheres não é sábio e demonstra grande desrespeito. Você quer que ela o compare a outros homens? Penso que não. 7. Nunca faça insinuações sexuais sobre sua esposa diante dos outros. Isso não é apenas desrespeitoso, mas profundamente ofensivo a uma esposa. O relacionamento sexual de vocês é um tempo de intimidade que deve ser compartilhado somente entre vocês dois. Portanto, quando você faz piadas sobre ele ou fala sobre ele diante dos outros, está humilhando sua esposa e fazendo-a sentir-se barata. Certamente, essa não é uma maneira de apreciá-la ou tratá-la como um tesouro. 8. Nunca minta para sua esposa ou lhe conte só uma parte da verdade para encobrir os seus rastros. A honestidade precisa ser a base do seu relacionamento. Se você violar a confiança dela, mentindo e ela o descobrir, o seu enganação afetará a capacidade de ela confiar em você no futuro. Portanto, se você realmente ama a sua esposa, sempre se iguale a ela e seja honesto. Poderá ser difícil para ela ouvir o que você tiver a dizer, mas pelo menos saberá que você está sendo honesto com ela. Se sua esposa descobrir que você tem mentido para ela, isso resultará em uma dor muito maior do que se você admitir honestamente o que fez de errado. 9. Nunca desonre sua esposa diante de seus filhos. Ela é a mãe deles e eles precisam ser ensinados a respeitá-la e honrá-la. Se você a tratar como uma piada diante dos filhos, eles vão tratá-la da mesma maneira. Desonrá-la e discutir com ela diante dos filhos vai desacreditá-la perante eles. Você quer que ela censure ou repreenda você diante de seus filhos? Você não preferiria que ela expressasse seus desacordos com você em particular? Então, demonstre a ela a mesma consideração que você quer que ela demonstre a você. 10. Nunca se esqueça do aniversário de sua esposa ou de casamento. Desculpe-me por repetir este ponto, mas ele é importante. Homens que esquecem constantemente essas duas datas importantes e ainda esperam que seu relacionamento conjugal permaneça saudável são ignorantes ou estúpidos. Essas são datas especiais na mente de sua esposa. Lembrar-se do aniversário dela diz que você está pensando nela. Lembrar-se do aniversário de casamento diz que você se importa profundamente com o seu relacionamento com ela. Lembre-se de que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, Pedro ordena aos maridos: tratai com dignidade suas esposas, como observado
anteriormente, a palavra tratar descreve uma decisão calculada de demonstrar atenção, percepção ou consideração por outra pessoa. Isso retrata um ato intencional e premeditado de um marido de demonstrar intencionalmente atenção e consideração por sua esposa. Se esses tipos de atos conscientes não são naturais em você, é tempo de aprender a praticá-los. Pare de dizer "eu simplesmente não penso assim" e aprenda a pensar assim. A verdade é que você demonstra bondade e consideração por outras pessoas, por isso pode fazê-lo também por sua esposa. Pedro lhe diz qual é a sua responsabilidade como marido: consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Se você pretende ser um filho obediente de Deus, não tem escolha senão aprender a desenvolver essas habilidades em sua vida, porque Deus ordena que você demonstre esse tipo de consideração por sua esposa. Se você deseja sinceramente agradar ao Senhor e ser uma bênção para sua esposa, por que não busca o Senhor hoje e pede a Ele que o perdoe por ser insensível às necessidades dela? Após conversar com o Senhor, também é importante você se humilhar e pedir à sua esposa que o perdoe. Então, acompanhe seu arrependimento com atos. Deixe o Espírito Santo ensiná-lo, corrigi-lo e mostrar-lhe como se tornar mais sensível à mulher com quem você escolheu passar o resto de sua vida. Nunca se esqueça, em sua vida, não há relacionamento mais importante do que o que você tem com a sua esposa. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, estou pedindo que tu me perdoes por ser tão egoísta, egocêntrico e negligente para com minha esposa e suas necessidades. Espero que ela me sirva fielmente, mas tenho lhe dado tão pouco em troca. Realmente me arrependo por tê-la ignorado e, como resultado, tê-la magoado. Assumo a responsabilidade pelo papel que desempenhei em feri-la e fazê-la sentir-se sem importância. Ajuda-me a tornar-me mais sensível à minha esposa. Ensina-me a falar palavras que a edifiquem, não palavras que as desmereçam. Enquanto eu sigo tua direção nessa área, cura o coração de minha esposa e faze a ternura retornar ao nosso relacionamento. Aceito teu desafio de demonstrar propositalmente a honra, a atenção, o respeito e a ternura que ela merece. Eu te agradeço por me ajudares a mudar nessa área vital de minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, quando foi a última vez que você fez algo realmente extraordinariamente especial à sua esposa para demonstrar a ela o quanto você a ama e se importa com ela? Você poderia ser considerado culpado de zombar de sua esposa diante dos outros ou de desmerecê-la diante dos filhos? Você gostaria que ela fizesse isso a você? É tempo de você se humilhar e pedir à sua esposa para perdoá-la pelos momentos em que você foi insensível e indiferente às necessidades dela? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.